Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que alegria neste nosso projeto Dia a Dia com Maria. Hoje, no 21º dia 21 de maio de 2020, Nossa Senhora vem nos perguntar: você sabia, meu querido filho, que as crenças, a maior parte das nossas crenças, elas são construídas até os 12 anos de idade? E você sabia que toda crença é autorrealizável? Que as crenças se realizam? Você é aquilo que você acredita, meu querido. É por isso que a Legião de Maria vem se preocupar cada dia mais com as nossas crianças. Mas, Beatriz, Legião de Maria não é coisa só de pessoas mais velhas? Claro que não, meus amores. A Legião de Maria se preocupa com todo o corpo místico de Cristo. Nós nos preocupamos e fazemos parte e atraímos para as nossas fileiras da Legião crianças, jovens, adultos, idosos. Todos devem vir fazer parte da Legião de Maria. E as crianças, elas são uma das nossas grandes preocupações, porque exatamente as crenças são formadas numa criança. Se um pai e uma mãe diz: você não aprende, você é burro, você não consegue entender nada, nem adianta tentar que você não vai conseguir, com certeza aquela criança, quando crescer, não vai conseguir fazer nada. Ela vai ser uma pessoa como se ela estivesse ali aleijada nos seus desejos, nas suas vontades, e ela pensa: para que eu vou tentar? Eu não vou conseguir realizar. Irmãos e irmãs, o que os pais falam para os seus filhos até os 12 anos de idade são cruciais para a formação de um adulto saudável. Nós queremos ser adultos saudáveis. E muitas coisas, infelizmente, foram nos ensinadas por pessoas que também foram ensinadas desta forma, porque não sabiam, porque se soubessem, já estariam fazendo diferente. Queridos irmãos e queridas irmãs, pensemos na frase que nós falamos esses dias. Toda comunicação, verbal ou não verbal, gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento vira uma crença e toda crença é autorrealizável. Você acredita, acontece. Se nós olharmos o que está falando em Mateus capítulo 7, versículo 7, que fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Olhem bem como é que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro no seu Evangelho em Mateus capítulo 7, versículo 7. Se tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Como as nossas crenças são importantes para nós. Por isso a Legião de Maria vem nos dizer para cuidarmos das crianças, para olharmos as crianças, porque elas são o futuro. E se nós não cuidarmos das crianças, nós não teremos futuro. Nós, que eu digo, é a religião cristã, que já está sendo destruída na cabeça da sociedade de hoje. O cristianismo está sendo perseguido mundo afora. E muitas pessoas não podem sequer ter uma medalha,
Muitas pessoas não podem ter um crucifixo. Muitas pessoas não podem falar da sua fé no seu local de trabalho, porque senão ela é perseguida. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, precisamos cuidar das crianças desde a mais tenra idade, porque se nós não cuidarmos, o mundo cuidará. E o mundo não quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças. Não. O mundo quer dominar para destruir a família, para destruir os planos de Deus, para destruir Deus nos nossos corações. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sabendo dessas coisas, a Legião de Maria, há 99 anos atrás, escreveu, e nós vamos acompanhar no nosso manual legionário a leitura espiritual de hoje, que está no capítulo 37, item 7. Na página 314 do manual ampliado e 238 do manual anterior, capítulo 37, item 7. Obras a favor da juventude. As crianças são certamente o alvo do amor delicado e generoso do Senhor Jesus. A elas reserva a sua bênção e ainda mais assegura-lhes o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. E também em Mateus capítulo 10, versículo 14, podemos ver o quanto Jesus ama as nossas crianças, o quanto ele se preocupa com as crianças. Em particular, Jesus exalta o papel ativo que as crianças têm no reino de Deus. São o símbolo mais expressivo e a esplêndida imagem das condições morais e espirituais indispensáveis para se entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e para viver a sua lógica de total abandono ao Senhor. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se tornar pequenino como esta criança, será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículos de 3 a 5. E também Lucas capítulo 9, versículo 48. Esta citação que eu li até aqui faz parte do documento da Igreja Católica Christi Fidelis Laici, que é um documento, a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. João 47, né? Christi Fidelis Laici 47, que foi escrito pelo Papa João Paulo II no ano de 1988. Mas continuemos aqui com a nossa leitura espiritual. Que glorioso futuro se conseguíssemos assegurar a fé e a inocência à juventude. Como gigante remoçado, a igreja poderia lançar-se com ardor na campanha da conversão do mundo infiel e realizá-la em curto prazo. Infelizmente, ela consome a maior parte dos seus esforços na cura penosa das suas próprias chagas. É mais fácil conservar o que existe do que reaver o que está perdido. A legião trabalhará num sentido e no outro, porque ambas as obras são de importância vital. Não descuidará, estamos certos, do mais fácil, que é a preservação. A energia que se consumirá mais tarde em refazer a vida de um só adulto degradado pode despender-se hoje com vantagem, impedindo que muitas crianças se precipitem no abismo. Salve Maria, irmãos e irmãs! Esta nossa leitura,
que fala sobre as obras a favor da juventude, elas nos fortalecem neste momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo a sociedade querendo viver sem Cristo, querendo viver sem Deus. E de uma hora para outra, tudo parou para que nós voltássemos para dentro da nossa casa e voltássemos a ensinar os nossos filhos. Quantas pessoas estão resgatando as suas famílias neste período que nós estamos vivendo? Vamos ver a oportunidade grande que Deus está nos dando. Neste período que estamos vivendo agora em 2020, um período jamais imaginado na história, mas que nós podemos crescer, irmãos e irmãs, com tudo que está acontecendo. Olhemos para as nossas crianças, voltemos o nosso olhar às crianças, para que elas não se percam, para que elas não caiam no abismo. Porque Nossa Senhora mostrou aos pastorzinhos em Fátima que muitas crianças também vão ao inferno, se não cuidarmos de suas almas pequeninas. Queridos irmãos e queridas irmãs, o comunismo, que tem tomado conta da sociedade de forma geral, o pensamento esquerdista, o pensamento de que as crianças devem ser doutrinadas pelo Estado, de que as crianças precisam ser ensinadas de acordo com a vontade dos governantes e não de acordo com as crenças de seus pais, está destruindo a religião cristã como um todo. Por isso precisamos nos unir, irmãos e irmãs, e cuidar das nossas crianças, e cuidar inclusive das crenças que nós mesmos incutimos nelas. Porque se nós ensinarmos errado para as nossas crianças, elas vão se perder. E se nós ensinarmos, você é inteligente, você é bom, você é capaz, você pode, você merece. Com certeza, quando forem adultos, eles terão dentro deles a crença de merecimento, de que são capazes de realizar obras grandiosas pela humanidade inteira. Irmãos e irmãs, fale para uma criança que ela é capaz, e ela realmente será capaz de grandiosas obras, de fazer prodígios no mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero lhes contar a história da nossa querida irmã, a Dona Mulata. Vocês se lembram dela porque eu contei para vocês que ela acabou de fazer 100 anos de idade no último dia 10 de maio. E Dona Mulata pertence ao Presídium Rainha do Rosário, que se reúne na igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Só para fazer um adendo aqui, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, é a igreja mais antiga do Brasil, ainda de pé. Ela era a terceira igreja mais antiga do Brasil, agora ela é a primeira, porque as outras duas já caíram, não funcionam mais. E a igreja Nossa Senhora do Rosário em Vila Velha funciona até hoje. Assim que acabar este isolamento social, venha conhecer a igreja mais antiga do Brasil ainda de pé. Mas voltando à nossa querida Dona Mulata, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ela fez uma campanha para ajudar uma pessoa que ela ama muito, que estava precisando fazer uma cirurgia, mas a cirurgia era muito cara e as pessoas não tinham condições de arcar com os valores daquela cirurgia. Então, Dona Mulata começou a fazer uma campanha para conseguir arrecadar os valores. E ela arrecadou, vamos dizer que tenha sido no valor de 20 mil reais, era o total que ela precisava.
E ela tinha conseguido arrecadar cerca de 5.000 reais. Faltando 15.000 reais, alguém bateu na sua porta e Dona Mulata abriu. Quando Dona Mulata abriu, estava diante dela uma mulher muito bonita, muito trajada de forma elegante e delicada. E Dona Mulata generosamente falou: pois não? Diga. Aí esta mulher entrou, abriu a bolsa e entregou um cheque de 15.000 reais a Dona Mulata. Dona Mulata falou assim: mas o que é isso, minha filha? Por que você está me dando 15.000 reais? Ela falou: eu fiquei sabendo da sua campanha e eu vim aqui para ajudar esta pessoa que você tanto ama e que está precisando tanto deste dinheiro. Ela falou: mas minha filha, por que você vai me dar este dinheiro? Você nem me conhece. 15.000 reais de uma única vez. E esta mulher foi contar a Dona Mulata de onde elas se conheciam. E ela disse: a senhora não vai se lembrar, mas há 30 anos atrás, algumas crianças que eram suas vizinhas saíam de casa de manhã sem ter comido, porque elas não tinham o que comer, e elas passavam na sua porta todos os dias de manhã, e a senhora tirava um dinheiro e entregava àquelas crianças para que elas comessem. Pois bem, eu sou uma daquelas crianças, era eu e os meus 2 irmãos mais novos. Eu era muito novinha, eu tinha 10 para 11 anos, mas eu guardei no meu coração tudo que a senhora fez por nós, Dona Mulata. E a senhora fazia com que nós muitas das vezes tivéssemos somente aquele alimento que a senhora nos dava, porque nossa família era muito pobre e não tinha condições de nos dar o alimento. E eu vim aqui hoje, 30 anos depois, para poder lhe agradecer, porque o seu gesto de amor me transformou numa médica. Eu quis ser médica para ajudar a todas as pessoas que precisam. E hoje eu posso retribuir todo o bem, todo o amor que a senhora deu a mim e aos meus irmãos e que nos transformou em pessoas que fazem a diferença na sociedade. Por isso, minha querida Dona Mulata, este dinheiro é para a senhora, para ajudar a esta pessoa que a senhora ama tanto. Irmãos e irmãs, que maravilha! 30 anos se passaram. 30 anos se passaram. E ela nunca podia imaginar que aquelas crianças que ela socorria porque ela via a necessidade, com algumas moedas algumas vezes, com alguns reais, na época não era nem reais, há 30 anos eram cruzeiros, com alguns cruzeiros que ela dava para aquelas crianças, para elas se alimentarem. E essas crianças souberam, aprenderam e viram que elas eram merecedoras de um mundo melhor, que alguém olhava por elas. Irmãos e irmãs, vamos olhar por aqueles que não têm tantas condições assim, vamos ajudá-los. Vamos ajudar as nossas crianças a compreenderem o quanto elas são importantes. Como a Legião de Maria pode ajudar as crianças? Nós podemos trabalhar na catequese, sendo catequistas, ensinando, valorizando as crianças, mostrando para elas o quanto elas são importantes para Jesus, o quanto elas são importantes no coração de nossa mãezinha, o quanto elas são importantes para cada um de nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que nós cuidemos das nossas crianças, senão o mundo vai cuidar, senão o traficante vai cuidar, senão o comunismo que está arraigado, ensinando coisas deturpadas às nossas crianças, vai acabar
doutrinando as nossas crianças e transformando essas crianças em adultos completamente doentes, completamente perdidos, porque, por exemplo, estão ensinando para as crianças que elas podem trocar de sexo. Elas estão aprendendo isso nas escolas, de que elas podem trocar de sexo, irmãos e irmãs. Não é possível isso, querer falar com uma criança de 4, 5, 6, 7 aninhos, um absurdo desses. Quantas crianças estão chegando em casa chorando, sofrendo, porque elas estão ouvindo absurdos. Professores que têm ensinado as crianças o dever de casa, o dever de hoje na aula é você dar um beijo na boca da sua coleguinha e depois dar um beijo na boca do coleguinha. E você vai experimentar e vai escrever o que foi que você sentiu em cada beijo que você deu. Ora, tenha santa paciência. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando o que está acontecendo. E isto faz parte da doutrinação comunista. Isto faz parte desta sociedade que quer ensinar que o mundo, que Deus não existe, que nós não precisamos de Deus para nada. E se você destrói uma criança, você destrói um adulto. Você destrói a sociedade inteira. Você destrói as famílias. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a oportunidade que Deus está nos dando para nos voltarmos para dentro dos nossos lares e cuidarmos das nossas crianças agora é fundamental. Deus é tão grandioso e tão maravilhoso e magnífico e magnânimo que Ele está preocupado com as nossas crianças. E a Legião de Maria também se preocupa com as crianças. Vamos nos unir, vamos colocar as crianças na liturgia da Santa Missa. Vamos colocar as crianças para ter um papel fundamental dentro das igrejas. Vamos trabalhar nos grupos da infância missionária. Vamos trabalhar em grupos de crianças que saem, que ajudam. Vamos formar grupos de Legião Mirim, Legião de Maria Mirim, Legião de Maria Jovem. Vamos criar estes grupos e vamos cuidar destes grupos. Assim que nós pudermos voltar aos nossos trabalhos normais, nós vamos pegar o nosso manual e vamos olhar que trabalho nós podemos empreender para não deixar que as crianças se percam e para que elas se formem como adultos saudáveis, para que nós não precisemos perder tanto tempo com tantas neuroses, com tantas dores, com tantas crenças absurdas. Queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos mudar estas crenças de que eles não são capazes e ensiná-los de que eles são capazes sim, e de que eles são importantes sim, porque eles são muito amados por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo e por Maria Santíssima, nossa Rainha e nossa Mãe, a Mãe Imaculada. Queridos irmãos e queridas irmãs, este é o canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones. Eu peço a você, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário neste vídeo para poder ajudar que o YouTube entenda que os nossos vídeos são importantes e que mais pessoas sejam comunicadas e avisadas que existem estes vídeos. Porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, quanto mais pessoas deixarem o seu joinha, mais o YouTube entende que o nosso canal é importante. Vamos evangelizar por meio da internet. São João Paulo II já dizia isso. Eu quero santos de calça jeans,
santos que evangelizem nos meios de comunicação que existem hoje. Então vamos, legionários e legionárias de Maria, transformar o mundo. E isto é um papel importantíssimo de cada um de nós. Primeiro transformamos o nosso coração num coração amável, num coração puro, para estarmos unidos ao Imaculado Coração de Maria. E depois nós podemos trazer todos os corações para dentro do Imaculado Coração de Maria e junto com ela estarmos no Sagrado Coração de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, transforme o mundo, seja um exemplo vivo, seja testemunho em cada lugar onde você estiver e agora, especialmente dentro da sua casa. Salve Maria. Fica com Deus.